Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, nosso paizinho quer falar comigo e com você aqui no Salmos 86, versículo 5. E a palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, Tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Oh, gloriosa palavra o Senhor traz para nós, queridos. O nosso Deus perdoador, o nosso Deus que é cheio de amor por nós e que tem prazer, fica feliz quando a gente vai para Ele, busca nele. Amém? Sabe, queridos, todos nós temos um passado, né? Não tem ninguém que não tenha um passado, todos temos. E nosso passado pode ser cheio de coisas boas, de realizações, né? Nosso passado pode ser cheio de coisas que a gente relembra com alegria, com prazer, mas também o nosso passado pode ser cheio de decisões erradas, de coisas feias, de coisas que fizemos que desagradou aos outros e machucou a nós mesmos, ou que machucou os outros e nos alegrou no momento. Né? Todos nós temos esse passado, mas não importa, meu amado e minha amada. Sabe por quê? Porque para ser o que a gente é hoje, para que eu seja, para que você seja, nós todos, com o aprendizado que a gente acumulou, né, do nosso passado, esse aprendizado, porque tudo traz um aprendizado, né? E a gente não pode trazer ele como culpa ou como vergonha. Lembrar que quando a gente vai diante de Deus, quando a gente chega diante dele, quando a gente vai sujo, imundo, dessa forma, diante dele, ele não nos joga fora. Ele é um Deus perdoador. Ele perdoa e ele tem um grande amor por nós. Né? O nosso passado passou, ficou para trás, acabou. E a gente tem que concentrar naquilo que a gente começou a plantar, né? Depois que a gente teve essa nova vida. Vamos olhar para, não fica olhando mais o passado, olha para aquilo que você planta hoje, porque é isso que você vai colher, é isso que eu vou colher, é isso que nós vamos colher amanhã, é o que a gente está plantando hoje. Vai ter consequência do nosso passado sujo, feio? Vai. Pode ter certeza que vai. A consequência virá, mas nós somos perdoados, né? Mas muitas pessoas, elas ficam tão presas a isso que elas não conseguem sair do lugar. Ela não, a vida não sai do lugar, não decola, sabe? Porque vive presa ao que aconteceu, se martirizando, presa ao que fizeram, se martirizando, sabe? Presas porque machucou alguém, porque feriu alguém, ou porque alguém o feriu, ou que fez para os outros, ou que os outros fez para ela. Mas o que o papai está falando para nós neste momento, queridos, é que ele está falando hoje para mim e para você, que o dia de hoje, o momento agora, esse momento que a gente está vivendo, esse tempo que está nos dando, sabe que é um privilégio a gente estar aqui hoje, né, vivos. Então, esse dia que ele está nos dando, é para a gente receber ele como presente e viver ele livre dessas amarras, livre dessa prisão, livre desses pesos, livre desses remorsos, porque Deus é um Deus perdoador e misericordioso, queridos. Então a gente tem que deixar entrar isso no nosso coração e nos perdoar e perdoar os que nos ofenderam, e nos perdoar e pedir perdão àqueles que nós ofendemos, né? Porque Deus é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. Sabe, Jesus levou ali na cruz todos os nossos pecados e nos perdoou.
Ele não está acusando ninguém, ele não acusa nem a mim, nem a você. Pelo contrário, ele não lembra mais do que aconteceu. Não é verdade? E ele impulsiona a mim e a você para cima, para que a gente venha alcançar novos patamares na nossa vida. Então, meu amado e minha amada, eu sei que Deus está falando com você que está cheio de remorso. Eu sei que Deus está falando com você que está aí amargurado, amargurada. Você que está aí, sabe, se cobrando tanto, que não tem mais alegria, que carrega o peso do que você fez, daquilo que você deixou de fazer também. Mas se nem mesmo Deus está pegado ao teu passado, se nem mesmo Deus está olhando para isso, por que você está martirizando com o que já aconteceu? Por que você está aí dessa forma, meu amado e minha amada? Toma uma atitude agora. Lembre que você tem um Deus perdoador e misericordioso. Peça perdão. Vai lá. Você não pode pedir perdão, faz uma ligação. Talvez você nem liga mais para essa pessoa, né? Talvez você, por causa disso que ela te feriu ou você a feriu, vocês nem se conversam mais, nem sabe nem se dá um bom dia, boa tarde. Vai lá, pega o telefone agora, liga, peça perdão. Se estiver perto de você, vá até ela, até ele, dá um abraço, peça perdão, para que você perdoa também e peça perdão. Peça perdão àquela pessoa que você prejudicou, se prejudicou tanto, não prejudicou. Agora você está aí cheio de remorso ou arrependido, vai lá e pede perdão. Agora, se este não for o caso, então dê a oportunidade de viver algo totalmente novo. Pois é assim que Deus quer fazer na tua vida. Sabe? Desapegue das coisas antigas. Talvez você é presa a tudo que é do passado, você só conta o teu passado. Numa conversa, você está conversando, de repente você vai lá no teu passado, caçar coisas que estavam lá esquecidas e traz para o teu presente. Desapegue do teu passado. Desprenda daquilo que você poderia ter sido. Ah, eu poderia ter sido professor, médico, eu poderia ter sido, sei lá, o governador, eu poderia ter sido motorista, eu poderia ter sido mecânico, eu poderia ter sido tanta coisa. Você poderia ter sido, mas o que adianta? Passou, desapegue-se disso. Desprenda daquilo que você poderia ter sido. Se você tivesse tomado outro caminho, você tomou um caminho. E agora não tem retorno. E agora você vive a vida de acordo com a decisão que você tomou. Então, se alegre naquela decisão que você tomou. Se você tomou em Deus, glória a Deus, aleluia. Se você tomou sem Deus, agora viva os teus dias com alegria, desapegando e parando de falar: eu não fiz isso, deixei de fazer isso. Para com isso. Nós temos um futuro brilhante, um futuro que Deus programou para mim e para você. Sabe, mas este futuro que Deus programou para nós, ele é um futuro que depende de que eu e você pare de olhar para trás, porque não tem como, a gente não sai do lugar sem a gente ficar olhando para trás. Para um pouquinho e analisa. Imagina, você dá um passo, olha para trás, aí você para poder olhar para trás, de repente você fica muito tempo olhando para trás, às vezes você sofre todas as dores, às vezes você fica cheio de amargura, ressentimento, vingança, não sei o que vem no teu coração. Então, para de olhar para trás. Deus tem algo tremendo para você no futuro. Mas você tem que parar de olhar para trás. Você tem que olhar para Jesus e viver o aqui e agora na presença de Deus. Sabe, sem esse peso, sem esse fardo, sabendo que você é perdoado. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está falando com você, meu amado e minha amada. Está te dando uma nova oportunidade. E Ele dá essa oportunidade para nós todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, vamos viver com alegria e com leveza. Para de ficar nessa prisão do passado. Para de ficar pensando no que você fez errado, ou no que você não fez, ou que você deixou de fazer para as pessoas, ou que você deixou de fazer para si mesmo. Para de ficar lembrando o passado. O amanhã certamente será abençoado e será bem melhor.
para a glória de Deus. Confia, Deus tem um futuro para você, futuro de paz e não de mal. Deus tem um futuro maravilhoso para nós, mas Ele quer que a gente pare de olhar para trás. Se tiver que olhar para trás, olha e vê o que você aprendeu lá atrás. E não repita a mesma coisa. Aprenda com aquilo que você cometeu de erro lá atrás. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui na tua presença, Deus, juntamente com essa multidão. Papai, nós sabemos, papai, que o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos instruindo, nós recebemos essa palavra, que ela tem efeito em nós, papai. Nós reconhecemos, papai, em unidade, que nós já perdemos muito tempo da nossa vida, olhando e lamentando o que se passou. Lamentamos e ficamos olhando para trás, e lamentamos porque deixamos de agir assim, de fazer assim, de tomar essa decisão. E essa lamentação não chega a lugar nenhum, é só perda de tempo. Mas nós entendemos isso hoje. E nós queremos viver hoje na tua presença, Paizinho. Viver com o objetivo de ser melhor. Ser melhor para nós mesmos, em primeiro lugar, mas também ser a melhor pessoa, sabe, para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa ser daqui em diante essa pessoa mais parecida com Cristo, para a honra e glória do teu nome. Mas nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua ajuda. Então me ajuda essa multidão. Nos ajuda a desprender dessa dor, de toda essa dor que está em nós, que está encalacrada em nós, essa dor das coisas do passado, essa vergonha, essa culpa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nós queremos viver dias maravilhosos. Nós não sabemos quantos dias ainda teremos, mas que sejam dias maravilhosos, felizes, leves contigo, Senhor. Nós queremos viver, papai, os nossos dias em abundância, mas dias de paz, em nome de Jesus. Amém e amém.